Você já se sentiu perdida? Ou está se sentindo perdida? Sente que parece que você não pertence ao mundo ou ao seu núcleo familiar e que parece que tudo que você faz dá errado, ou você só faz errado, ou você não sabe fazer, não tem a capacidade, a competência para fazer? Por um acaso, já passou na sua cabeça a ideia de que já não dá mais tempo de você ter a vida dos sonhos, a vida que quando você olha para alguém de fora, essa pessoa está vivendo? Já te deu a sensação de que não dá para consertar quem você é e que parece que a luz no fim do túnel ela não existe? Pois é. Eu vivi muitos anos com essa sensação. Eu vivi muitos anos da minha vida realmente acreditando que já não dava mais tempo, que eu tinha enterrado todas as possibilidades de ser feliz, de conquistar coisas na minha vida, sejam elas materiais, sejam elas de vínculos afetivos, sejam realizações dos meus sonhos, que eu tenho muitos. E eu passei muitos anos acreditando fielmente nisso. E uma parte, sim, tem a ver com a educação, com toda a minha estrutura de família, mas tudo que a gente ouve na infância crava no nosso coração, na nossa mente, vira um decreto. E quando eu era bem novinha, eu sempre tive um sonho, eu sempre fantasiava muito, a ponto de brincar com isso mesmo, de que eu ia ajudar as pessoas, que eu brincava de ajudar as pessoas, de resolver os problemas das pessoas. E aí, conforme eu fui crescendo, eu sempre tive um lado muito moleca, mas eu também sempre tive um lado muito responsável, sábio. É estranho dizer isso, né? Eu oscilava muito entre a responsabilidade e a irresponsabilidade. E aí tudo que eu tentava falar aqui dentro da minha família de origem, eu era recriminada. Porque você é muito nova, você não sabe o que você está falando, fica quieta porque vindo de você não serve para nada. Enfim, além de várias outras coisas, né? Eu sou a filha caçula de 4 filhos. Meu pai, quando eu nasci com 2 anos de idade, ele foi embora para o Japão com a ideia de sustentar e dar uma vida melhor para minha família. E ele fez, só que em contrapartida, ele nunca mais voltou. E então eu não tive a presença paterna. E a minha mãe, ela tinha hepatite C, né? Que não tinha mais tratamento para ela. Então eu cresci com uma mãe que tinha decretado prazo de validade de vida e é real. Deu certinho com o prazo que ela falava muito pra gente. E com isso ela se tornou, infelizmente, uma mulher que viveu muito nas sombras, então muito amargurada, muito machucada e magoada. E os filhos eram alvo de descarrego dela, né? Então não foi uma relação fácil, não foi uma relação extremamente amorosa, não foi uma relação extremamente afetiva, de muito carinho, né? Porque ela era muito instável emocionalmente. Então é aquela coisa, eu nunca sabia como que eu ia encontrar minha mãe naquele dia. Era sempre uma caixinha de surpresas. E eu fui uma criança que fantasiava demais, eu sonhava demais, né? E uma das minhas fantasias era isso, e eu brincava disso, na verdade. Era a minha brincadeira favorita de infância, que era resolver o problema dos outros. Só que eu fui crescendo e aí eu fui ouvindo isso, que tudo que eu falava não prestava pra nada porque eu não sabia o que eu estava falando, né? Cala a boca, porque você não sabe o que você tá falando, você é muito nova, você... Enfim,
tem nem que abrir a boca para falar. E eu fui me fechando, me fechando, me fechando. E para aumentar a sensação de não pertencimento na minha família, a sensação de abandono, a sensação de estar sozinha, eu engravidei aos 16 anos. E isso foi assim nossa, um balde de água fria. Porque aumentou os julgamentos, as críticas, e dentro de mim, por mim mesma, aumentou a sensação de abandono, aumentou o medo, a sensação de que eu não pertencia mesmo a essa família, e a sensação mais forte foi: acabou a minha vida. E eu ouvi muito isso durante a minha gravidez inteira. Você acabou com a sua vida. E eu acreditei nisso. Eu peguei isso como verdade. E a partir dali, eu enterrei todos os meus sonhos. A partir dali, eu passei a viver 100% nas minhas sombras. Porque eu cresci, continuei crescendo, né? Enfim, acreditando que não dava mais. Os meus planos, os meus sonhos de viajar o mundo, de fazer minha faculdade, de trabalhar e ganhar meu dinheiro, de ter a minha independência, acabou. Perdi minha liberdade, perdi tudo. E aí eu via as meninas da minha idade indo, fazendo a faculdade, estudando, e eu fiquei. E foram anos acreditando que eu nunca ia conseguir estar no lugar que eu gostaria de estar, que eu sonhava em estar. E quando a gente enterra os nossos sonhos, quando a gente pega pra gente uma crença tão limitada e tão negativa quanto essa, e a gente enterra esses sonhos, a gente vive nas sombras o tempo todo. E ao tempo todo a gente reforçando aqui dentro pensamentos, sentimentos, emoções que não dá mais, que somos incapazes, que não merecemos, que pulamos fases ou escolhemos errado, enfim, porque muitas não engravidaram na adolescência, mas ainda assim foram por outros caminhos. E a gente acredita fielmente nisso. Só que, na realidade, eu tô aqui para dizer que, independente de ter pulado fase, independente de ter feito escolhas erradas, tortas, de ter desviado o caminho, ainda assim há tempo. Há tempo de você correr atrás do que você deseja. Há tempo de você conquistar tudo aquilo que você quer. E eu me emociono com isso, porque quando eu despertei, que eu entendi que eu ainda posso, foi como se eu tivesse voltado a ser aquela criança que sonhava demais, que fantasiava demais. Sabe quando você abre uma gaveta e que você encontra uma coisa há muito tempo que estava lá escondida? Foi essa a minha sensação. E até hoje eu tenho esse sonho comigo, esses desejos, e é o que eu tô correndo atrás para realizar. E ter me tornado terapeuta, por isso que eu falo que não foi uma escolha, né? No sentido de profissão, mas foi uma construção. E quando eu cheguei de frente para essa possibilidade de ajudar as outras mulheres com a minha história, eu bati de frente novamente com uma das crenças que eu peguei para mim, porque eu ouvia demais. Você não tem nada de interessante para falar. Você não é uma pessoa interessante. Você não sabe o que você tá falando. E aí eu travei. E como uma boa capricorniana, eu tentei fazer
o negócio acontecer de uma forma automática, mais sistemática, mais fria, individualizada, enfim. Mas como eu coloquei no vídeo que tá no feed, que eu postei recentemente, chega, né? Realmente eu preciso colocar aqui a minha história, né? Pontualmente, não no papel de vítima, hoje não mais, mas no papel de guerreira mesmo, de que eu sou capaz, no papel de ainda há tempo. Então, por isso que hoje, com o meu trabalho, às vezes sentam mulheres na minha frente e que eu olho que tem tanto ainda para conquistar, que pode viver tantas coisas maravilhosas e elas estão estagnadas e enterradas em solos inférteis, solo seco, por conta de medos e crenças, de achar que escolhas erradas do passado têm que condenar o seu futuro. Quando não. Independente do caminho que você escolheu, você pode fazer diferente, você pode mudar, você pode transformar, você pode olhar de outra forma. Então, deusas, para quem aí desse lado se sente perdida, se sente sem a luz no fim do túnel, parecendo que acabou, que a linha de chegada acabou, não tem linha de chegada para você, né? Não no lugar que você gostaria. Se alguma de vocês aí tem essa sensação e que não fala para ninguém, porque geralmente a gente não fala, a gente guarda. Eu garanto para você que ainda há tempo, independente da sua idade também, tá? E é possível, é totalmente possível a gente tomar um rumo diferente, a gente tomar um caminho diferente e voltar, desenterrar aqueles sonhos, aqueles desejos e a ter a nossa vida com prazer, com alegria, viver com felicidade, porque eu não vou mentir para vocês, por todos os anos em que eu vivi acreditando que eu só estava vivendo, só cumprindo o protocolo, minha vida não tinha sentido, não tinha um propósito, não tinha um motivo real que falasse, nossa, que eu pudesse falar, né? Nossa, eu amo a minha vida, eu amo viver. Eu não tinha isso. E quantas vezes eu pensei em desistir da minha vida? Quantas vezes eu não pedi, eu pedi, quer dizer, né, para ir embora daqui, para que acontecesse alguma coisa, porque eu me sentia tão incapaz que até para cometer um ato eu não conseguia. Então eu pedia que acontecesse um acidente, que acontecesse qualquer coisa do tipo, para indiretamente eu não existir mais nessa vida. Já tentei sim, também. E também não foi fácil quando dentro da terapia, pela primeira vez eu declarei isso. E eu assumi isso, porque eu escondi de todo mundo. Então assim, deusas, é só um resumão do que é viver nas sombras. Tem mulheres que estão em graus em níveis mais brandos, tem mulheres que estão em níveis mais profundos, cada um no seu nível, cada uma vivendo as suas sombras. Mas de qualquer forma,
se você encontra um apoio, se você encontra alguém que consegue te fazer enxergar a luz no fim do túnel, a resgatar a sua essência, o seu poder pessoal, o sentido da sua vida, você vai entender que você tem todo o merecimento e todo o direito de alquimizar a sua vida, de transformar a sua vida e de resgatar ou de fazer algo novo, mas você voltar a sentir a vida dentro de você. Você acordar de manhã e ter prazer, prazer de estar acordada, prazer de viver. Você ter prazer, inclusive, de passar os desafios, os perrengues, porque hoje para mim é isso. Tenho problemas a mil. Eu não sou rica, minha conta ainda não tá recheada do jeito que uma capricorniana deseja. Não tenho a minha casa própria, não tenho nem meu carro. Mas hoje eu olho para minha vida com tanto prazer, com tanta alegria e de reconhecer quem eu sou. O tanto que eu tive que lutar internamente sem ninguém saber para eu estar aqui hoje, gravando esse vídeo, vivendo a minha vida, tendo a minha família, minha filha, minha cachorra, minha casa. Então, assim, isso é a vida com prazer. Isso é a autoestima de você olhar e reconhecer que você superou. E você não precisar que ninguém reconheça por você. Você reconhece a sua luta, você reconhece a sua força, você reconhece a sua coragem. Isso é a autoconfiança. Isso é o amor próprio. E é você se parabenizar sozinha. Quando eu tô aqui tomando meu vinho trabalhando, eu tô vivendo um momento de prazer intenso para mim. E eu fico muito feliz porque eu estou realmente bem. Coisa que há anos atrás eu acreditava que seria impossível. Entende? Então, é possível, deusas. É possível a transformação. É possível a alquimia da vida. Confia. Confia em você. E busque por ajuda. Eu tô aqui me disponibilizando a ser sua mentora. E é preciso a gente fazer esforço. É preciso a gente fazer esforço para pagar um tratamento. É preciso a gente fazer esforço para ouvir verdades. É preciso fazer esforço para mudar o nosso padrão. Para que a gente possa viver a nossa vida plena. Para que a gente possa viver a vida com prazer. Mas isso exige disciplina, entrega, resistência, resiliência, persistência, perseverança e investimento financeiro também. O dinheiro é a primeira coisa que pega. Porque é isso, a autossabotagem ela existe o tempo inteiro e é muito fácil pegar no dinheiro. Então, pensa direitinho se realmente vale a pena ficar sem se cuidar, emocionalmente falando, mentalmente falando. Sendo que você pode talvez fazer alguns ajustes no seu orçamento para poder dedicar uma parte do seu dinheiro para a sua melhoria, para construir a vida que você quer, que você merece, que você sonha e deseja e não fala para ninguém. Conte comigo como sua mentora tântrica. Vamos mergulhar nessas sombras, vamos entender aonde que tá pegando, o que tá pegando, da onde surgiu. Mas acima de tudo, vamos aprender a olhar para você. Uma coisa muito bizarra, eu diria, é que nós mulheres fomos e somos educadas para olhar para todo mundo, para fazer para todo mundo, menos para nós mesmas.
Isso é muito bizarro. Então, vem aprender a se amar. E é preciso de ajuda sim, porque o amor próprio, na profundidade, vai muito além da estética, vai muito além do que você mostra para os outros. E é doloroso a gente fazer esse trabalho sozinha. Então, ter ajuda, ter apoio, ter alguém que já passou por esse caminho todo cheio de pedregulho, que já se estrupiou inteira, torna as coisas um pouco mais fáceis. Ter apoio, ter alguém que pegue na nossa mão e fale: então vamos, eu vou com você. Faz toda a diferença. E é esse o meu papel hoje aqui. Com toda a minha história de vida, com tudo que eu já vivi, de bom e de ruim. Esse é o meu papel. Porque para eu estar aqui hoje, gravando esse vídeo, trabalhando com o que eu trabalho, é porque teve alguém lá atrás que olhou para mim e falou: você tem capacidade. Você só precisa de ajuda. E ele pegou na minha mão e ele trilhou o caminho comigo. Então, esse é o meu papel hoje. Pegar na sua mão e apoiar você. Ajudar você a enxergar as verdades. A olhar a realidade da sua vida e a transformar, a alquimizar a sua vida para você viver a vida que você merece viver. Para você viver uma vida plena, com prazer, ser feliz de verdade. Combinado? Um grande beijo, Deus.